Muito boa noite, torcedores afianos. Muito boa noite, nação guerreira. Estamos aqui para falar com o técnico Léo Mendes após a vitória por 2-0 em cima do Bahia pela semifinal da Copa do Brasil. Classificação, parabéns, Léo. Vamos à primeira pergunta. Boa noite, Léo. Parabéns pela classificação. Diego Costa, dos campeões da bola. Eu queria que você fizesse um resumo dessa partida e onde a Ferroviária conseguiu garantir essa classificação para a final. Boa noite, nação guerreiras. Nós estudamos bastante a equipe adversária, nós treinamos muito a questão de bola parada para tentar surpreender, conseguimos fazer um gol e na questão também de tirar alguns proveitos de alguns espaços que, se nós conseguíssemos atrair o adversário para uma parte do campo, nós iríamos gerar esse espaço e nós conseguimos isso. O segundo gol foi assim, nós tivemos outras oportunidades assim, acredito que até no primeiro tempo nós poderíamos ter resolvido o jogo. E aí o segundo tempo nós tentamos controlar, nosso time também se desgastou um pouco, a gente estava com o elenco um pouco mais reduzido do que nós estamos acostumados, algumas atletas importantes fora, e fomos controlando bem o jogo, com muita inteligência, sabendo conduzir, mesmo assim nos contra-ataques nós tivemos algumas boas ações ali que poderia terminar em gol ou em finalização, e no final acho que nós merecíamos por todo o contexto dentro da competição e pelo futebol que nós apresentamos hoje também. Olá, boa noite. Ingrid Alves, da Record News. Queria dar os parabéns para você e para toda a equipe. Agora eu queria saber como é que fica esse momento de comemoração, mas também de muita concentração para a final e, ao mesmo tempo, outros campeonatos acontecendo, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, o futebol, ele não permite, né, às vezes, a gente desfrutar muito do momento. Foi muito desgastante esses últimos 2 meses para a gente, muitos jogos decisivos com alto nível de tensão e às vezes a gente demora para recuperar, não é só a questão física, não, é a questão emocional do quanto que a gente às vezes demora para voltar a estabelecer um estado normal, mas as meninas estão tendo uma certa maturidade, acho que é importante elas também desfrutarem desse momento, porque chegar numa final nacional, eu particularmente estou muito feliz, né? Existem 4 Copas do Brasil, Sub-17, Sub-20, profissional e a feminino. A Sub-20 e a profissional ainda estão rolando e eu tive a oportunidade de jogar a final Copa do Brasil Sub-17 esse ano, perdemos nos pênaltis, eu estava no Bahia contra o Vasco e agora eu vou ter uma outra oportunidade. Então, assim, para mim, profissionalmente, pessoalmente, é uma conquista importante de disputar um outro título. Quem sabe agora as coisas possam transcorrer ao nosso favor e poder trazer esse título para a Ferroviária. E nós vamos fazer de tudo para recuperar bem as meninas. Domingo nós já temos o Red Bull, né? Tentar descansar bem, recuperar, ver se a gente consegue trazer algum atleta que não pôde para o jogo hoje, para a próxima partida, porque também vai fortalecendo o grupo nessa reta final. Léo, boa noite. Caio Oliveira, do Globo Esporte da EPTV. Vem aí mais um jogo único, né? A final da Copa do Brasil também é disputada em jogo único. O adversário não está definido ainda, mas eu queria que você falasse um pouco, né? O que esperar de uma final como essa de jogo único, a Copa do Brasil, um campeonato que está voltando esse ano, e o que representaria para você, sei que tá longe ainda, né, do jogo, mas o que representaria para você ganhar essa Copa do Brasil? Você que chega no meio da temporada, acho que no começo do ano nem imaginava que voltaria para a Ferroviária e está encerrando o ano com uma final, né, de campeonato. O que representaria para você e o que você imagina para essa final da Copa do Brasil? Assim, primeiro, eu gostei muito do sistema da Copa do Brasil, porque você proporciona a que todas as equipes que estão jogando brasileiro disputar a competição, você dá oportunidades pela questão do sorteio de repente, fazer com que alguma equipe menor possa ir trilhando um caminho que possa chegar nas quartas, na semi, que já é de grande importância para muitos clubes. Eu acho que foi uma competição legal para o calendário. Se fosse talvez ida e volta, seria mais jogos, mais viagens, mais desgastes. E eu gostei muito do sistema de disputa e de poder estar em mais uma final de Copa do Brasil. Ser campeão, pelo clube que eu cresci, que eu vivi intensamente, campo, quadra, arquibancada, banco de reserva ali como treinador, como auxiliar. Eu acho que é uma história que eu valorizo muito aqui dentro da Ferroviária. Eu tenho muito orgulho de ser araraquarense, muito orgulho de ser afiano e pode ter certeza que eu vou fazer de tudo
tudo que tiver ao meu alcance para dar esse presente para a cidade, para as pessoas que são envolvidas com o futebol feminino da Ferroviária, porque esse time ele existe através de muita luta, muito profissionalismo, muito comprometimento, e as pessoas que estão por trás merecem muito, e principalmente a cidade também, as pessoas que gostam do futebol feminino da Ferroviária. Léo, quem quer ser campeão não escolhe adversário. Palmeiras e São Paulo. Eu queria que você fizesse uma comparação entre as duas equipes e o que a Ferroviária, claro, ainda está longe, mas pode esperar para essa grande final, seja com Palmeiras ou seja com São Paulo. Bom, São Paulo é um time que a gente jogou bastante esse ano, a gente até poderia ter cruzado com eles também ali na Libertadores. Eu já chego praticamente fazendo 3 confrontos contra o São Paulo, e é um time que se defende muito bem, bloco baixo, gosta de um jogo de transição, o treinador está lá há muito tempo. O Palmeiras já está passando por um processo de transição na comissão técnica, mas a Rosana tem uma vasta experiência dentro do futebol feminino, tanto em campo como também como treinadora, já vivenciou coisas muito grandes dentro do futebol feminino. Já fez um jogo, agora deve estar acontecendo nesse momento o segundo duelo, daqui a pouco, né? Tem muita sabedoria, então assim, são contextos totalmente diferentes. Eu acho que o importante foi ter feito esse primeiro jogo, já está lá, e agora assistir quem vai ser o nosso próximo adversário, e quem vier nós vamos ter que ter muita inteligência, saber recuperar bem as atletas, e também tem a questão do sorteio, né? Pode ser aqui, pode ser fora, independente de onde seja o jogo, que nós possamos fazer uma grande partida e buscar esse título. Você já falou um pouquinho sobre, mas para vocês, treinadores, é melhor a partida final, jogo único ou ida e volta? Assim, tem os dois contextos, né? Assim, por exemplo, quando nós vamos pegar uma equipe que é muito superior, eu prefiro um jogo só. Quando é uma equipe de um nível técnico similar, eu acho que 2 jogos é legal. Mas, sabe, a gente aceitou o regulamento, é esse, eu não vou ficar lamentando se o jogo for fora, se for aqui, acho que a gente tem que estar pronto para tudo. É lógico que eu gostaria muito, né, vou estar torcendo muito nesse sorteio que esse jogo seja aqui em Araraquara, jogar na nossa casa, no nosso campo, né, fazer com que o torcedor venha mais nos prestigiar, mas se for fora nós também vamos preparar a equipe da melhor maneira possível. E a diretoria da Ferroviária hoje fez uma promoção sensacional, portões abertos ao público mais de 700 pessoas, parabéns para a diretoria da Ferroviária, só que eu queria que você comentasse, hoje a torcida ficou no setor 2, o antigo setor da boca do lixo. Como para você, Léo Mendes, foi não ter a torcida assim às suas costas? Então, Diego, como eu cresci aqui em Araraquara, eu cresci com a torcida do lado contrário, e eu confesso que eu sentia falta disso, porque ali sempre foi um marco da torcida da Ferroviária, né? Naquela parte onde ficou hoje no nosso jogo, é onde que ficava a boca do lixo, onde que a torcida empurrava ali o time. Eu lembro que as equipes adversárias, quando chegavam no estádio, elas não entravam atrás do Gigantão, ela já entrava por aqui e tinha que cruzar o campo todo a nossa torcida, e a nossa torcida era uma torcida fervorosa, provocava, era algo que já tinha muita provocação ali. E eu acho que para quem está acompanhando o jogo na televisão também é legal, porque você vê mais público, porque quando fica atrás do nosso banco, quem está assistindo o jogo não vê quantas pessoas estão acompanhando. Então, de estar do outro lado, acho que para quem assiste, até um outro up. Você liga a televisão, não vê ninguém no estádio, fala, pô, o jogo não é bom. Mas, de repente, você liga, você vê um público lá, eu acho que fica muito mais atraente para quem assiste na TV, para nós também, porque a gente está do outro lado e está vendo o torcedor lá do outro lado. Atrás a gente não fica vendo. Então, eu gostei bastante dessa iniciativa também da diretoria. Léo, agora a pergunta do João Silvino, do Tic Tac Esportes. Ótima noite, Léo. Parabéns pela vaga na final. Vimos um primeiro tempo onde a Ferroviária anulou a criação do Bahia e conseguiu impor grande domínio. Quais foram os segredos da preparação para uma atuação tão coesa e bem encaixada? Estudar o adversário, ter muito claro com as atletas o que nós vamos fazer dentro do jogo. Elas tiveram isso e tiveram a capacidade de executar. As meninas têm um espírito de sacrifício, algumas fizeram funções que não estão habituadas, então foi um alto nível de sacrifício individual de algumas atletas. Algumas a gente está tentando adaptar, a Julinha jogando um pouco mais ataque para ser essa jogadora, né, mais decisiva, e ela tem conseguido fazer gols importantes para nós. Então, assim, é um conjunto de várias coisas que a gente tentou planejar, que as atletas também tiveram a iniciativa ali, que culminou com essa grande partida, principalmente no primeiro tempo.
A segunda pergunta dele é que a final da Copa do Brasil ocorrerá apenas 3 dias após o final da primeira fase no Paulistão, mas a Ferroviária já pode se classificar neste domingo contra o Bragantino. Pensando na preparação para a decisão contra São Paulo ou Palmeiras, o quão benéfica pode ser essa classificação antecipada, considerando que a equipe ainda terá 3 clássicos pela frente? Então, nossa tabela da reta final do Paulista ficou muito pesada, nós temos Red Bull, Corinthians e São Paulo. Então, se nós conseguirmos essa classificação, né, vai proporcionar com que nós possamos ser mais estratégicos nos próximos jogos, até pelo tempo de descanso que vai ter da última rodada, que é fora de casa, e um jogo à noite ainda. Então, se o último jogo, se o jogo decisivo for aqui em Araraquara, nós vamos ter que fazer um jogo no domingo à noite, voltar de viagem, chegar de madrugada, pouco tempo de descanso, para já na quarta-feira fazer um outro duelo decisivo. Não vai ser bom para nós. Então, nós vamos ter que colocar todas as nossas forças para tentarmos essa classificação antecipada. É difícil, está muito complicado o Campeonato Paulista, o nível de equilíbrio é muito alto, está muito competitivo, mas nós vamos ter que juntar todas as nossas forças, recuperar bem as meninas para nós irmos lá para Bragança e tentarmos essa classificação. Pergunta agora do Suilan Riquelme, também do Tic Tac Esportes. Léo Mendes, um jogo de amplo domínio da equipe da Ferroviária, utilizando um jogo de aproximação e transição rápida para o ataque. Essa característica de jogo vai ser novamente utilizada diante do oponente na final, ou podemos esperar uma mudança no estilo de jogo? Nós vamos estudar quem vai ser o próximo adversário. Nós estamos conseguindo fazer algumas mudanças táticas dependendo do adversário. Nós temos algumas atletas com uma alta capacidade de se adaptar a contextos diferentes e é muito legal. Hoje nós tivemos a Rafa fazendo gol. A Rafa é uma menina que a Catiúcia, que tem uma alta taxa de sacrifício por às vezes fazerem funções diferentes. A Catiúcia hoje jogou numa linha da frente, a Catiúcia sempre foi lateral. A Rafa é uma zagueira, mas ela tem sido útil numa outra função para nós. Então isso acaba proporcionando que nós, dentro do nosso elenco, dentro com as mesmas meninas, a gente consegue ver os pontos que podem nos beneficiar do adversário e usar uma estrutura diferente de jogo. Pergunta agora do Jonathan Dutra, do Campo Delas, do Portal IG. Boa noite, Léo, parabéns pela classificação. Primeiro ele pergunta, 10 anos depois, você retorna a uma final com a Ferroviária. Qual é o teu sentimento neste momento? E ele também pergunta que todo gol é comemorado de forma igual, mas quando sai uma jogada ensaiada, tem um sabor especial para o treinador? Obrigada. Primeira sensação é de gratidão, de estar aqui de volta, de ver as pessoas que eu gosto, estar ali na arquibancada, ver as meninas comemorando junto com a torcida, cantando o hino, as meninas cada vez mais engajadas com o clube, com o projeto. E a outra pergunta, desculpa? Todo gol é comemorado de forma igual, mas quando sai em jogada ensaiada tem sabor especial? Tem um sabor especial, porque envolve muita gente. As jogadas ensaiadas, tem meninas que estão às vezes para atrair uma marcação, para fazer um bloqueio ou para puxar, induzir para fazer alguma coisa. Então todas têm a participação. Uma vai fazer o gol, nesse jogo foi a Rafa, mas várias jogadoras ali têm função para que aquele gol saia, para que aquela jogada saia. Então eu valorizo muito o trabalho de equipe e principalmente de trabalhar com atletas que não têm o ego, que estão dispostas a fazer o que for necessário para que outra faça o gol, que o importante é a equipe, é o coletivo, e isso me engrandece muito trabalhar com essas atletas. Bom, dessa forma, então, encerramos a coletiva. Muito obrigada, Nação Guerreira, pela presença, pela força na partida de hoje. Muito obrigada, Léo, pela sua coletiva. Parabéns novamente. Muito obrigada aos setoristas que estão aqui presentes, aos nossos patrocinadores. E agora, rumo à final. Uma boa noite a todos.